E a sua vinda para o Brasil, que veio num período muito complicado para a Argentina? Muito. Fala um pouquinho sobre a sua chegada, a sua saída de lá. Então, eu como falamos no início, a minha formação é bioquímico, né? Eu fiz bioquímica na Argentina, depois eu revalidei aqui na USP, em São Paulo, mas a minha origem da bioquímica fez com que eu montasse um laboratório de análise clínica na minha cidade, naquela cidade do interior. E eu fiquei uns 6 meses, eu me formei em 76, eu fiquei uns 6 meses com o laboratório aberto, estava trabalhando até bem, e aí aparece uma notícia, porque na minha época estudantil eu andei fazendo política. Todo mundo faz política de alguma forma, né? Alguma mais atuante, né? Outra. Sempre de esquerda, né? Sempre de esquerda. Na época que você é jovem, a esquerda prevalece. Depois você fica mais ou menos no centro e depois você vai para a direita. Dizem que é assim, eu não sei, ainda não cheguei. Deve ser que eu sou jovem ainda, né? Ainda perdura, digamos, o sentimento de esquerda. O sentimento de esquerda não é uma questão política partidária, mas é olhar para os outros, né? Quando você olha para os outros, não olha só para o seu próprio umbigo, aí você é de esquerda. Você se preocupa com o vizinho, se preocupa com o pessoal do bairro, se preocupa com o país onde você mora, se preocupa com a saúde, com a educação, e aí se diz, é de esquerda. Não é porque você, digamos, pegue uma foice e saia cortado tudo, né? A esquerda democrática, né? É uma esquerda. Ditatorial. Exato. Então é assim, né? Bom, daí o senhor estava contando que fazia política quando adolescente. Aí eu fazia política, eu fui presidente do centro de estudantes da minha faculdade, depois quando eu fui fazer minha prática hospitalar, eu fui presidente do centro de praticantes, lá chama praticantes também. E aí eu levei, como diz o Neruda, como diz aliás o Pessoa, levei muita porrada na vida, como disse, né? Porque a gente, naquela poesia, depois em linha reta, aquela situação onde você, é difícil agradar todo mundo, né? Ninguém agrada todo mundo. Então quando você toma uma atitude política, alguns se agradam, outros se desagradam. E nesse desagrado teve muita ameaça, teve muita paulada e aquelas coisas. Eu fui preso também, enfim, aquela história toda que o pessoal vê. Quando a situação também aqui no Brasil, aconteceu aqui também. É lamentável, né? Mas acontece. E nessa época eu tinha um tio que era coronel do exército e ele um dia me mandou um recado: vai embora porque você está numa lista aqui e vão te pegar. Mas eu não fiz nada. Eu falei assim, pois é, primeiro vão te matar e depois vão te perguntar o que você fez. Então eu falei assim, bom, está na hora. Em 3 dias eu vim embora para o Brasil. Eu falei com um médico amigo, você conhece alguém em algum lugar do mundo? Eu falei assim, tem 3 amigos no Brasil, para lá que eu vou. E aí eu vim. Quer dizer, o senhor teve medo, né? Olha, receio. Porque o medo é uma coisa que existe no homem, né? Mas quando você, digamos, se dedica à causa dos outros, o medo passa a ser receio. Não é medo por si próprio, né? Porque você perde um pouquinho esse individualismo do sentir, né? Você já passa a sentir coletivamente, né? Então, assim, o medo era quando a polícia saía na rua e começava a dar tiro para tudo quanto é lugar, o exército. Então era medo, mas não era medo por mim, era medo por tudo, né? Eu tenho uma cicatriz aqui de uma bomba de gás que eu levei, eu fiz assim, pegou na minha mão. Assim, são essas lutas fratricidas, né? Que não tem sentido nenhum, mas que acontecem, né? Enfim. Mas é isso. E o senhor veio em 77 para cá? Em 77 eu vim para aqui, passei por São Paulo, fiquei uns 6 meses em São Paulo, eu fui trabalhar no laboratório Oswaldo Cruz em São Paulo, depois eu vim para São José, na filial do laboratório, depois eu comprei a filial do laboratório. Quer dizer, o senhor veio em 77 e não ficou para ver, entre aspas, a festa da Copa na Argentina? Não, eu vim aqui em São José. Inclusive, um médico amigo meu perdeu amizade comigo por causa dessa Copa. Eu falei assim, gente, é futebol. Mas ele nunca mais olhou para minha cara por causa de que a Argentina ganhou. Eu falei assim, que coisa. Mas, por exemplo, no Brasil, na Copa de 70, muitos brasileiros, por conta da ditadura que estava na época, sim,
torceram contra o Brasil no comecinho daquela Copa. Certo. Depois não conseguiram mais porque o futebol era muito bonito. É lógico. O senhor chegou a torcer contra a Argentina por causa desse movimento ou não? Olha, eu nunca torci contra ninguém. Eu sempre torci a favor do melhor. Futebol, eu joguei bola quando era criança e tal. Participei de um time profissional também, pouco tempo, porque quando você estuda não dá tempo. Mas eu gosto muito do esporte, de ver o esporte, digamos, um esporte bonito. Então eu torço para um time, por exemplo, e quando ele perde, eu não fico bravo, perdeu meu time, não, mereceu, jogou mal. Não, mas nesse caso, por conta da situação política, né? Não, eu nunca misturei. Nada? Não, nunca misturei. Eu acho que o país não tem nada a ver. São pessoas, né, que fazem o mal, né? Ou bem, né? Quer dizer, então, e qual a sua opinião então, daquele jogo com a Argentina e o Peru, então? Olha, eu costumo não falar sobre isso, porque eu costumo guardar amizade com todo mundo. Não, dizem que foi uma roubalheira. O goleiro do Peru era argentino, né? Dizem que foi uma roubalheira. Eu não posso... Desculpe, eu não posso afirmar, porque eu não participei. Tomar uma água. Desculpe. Porque aquela Copa teve muita polêmica, não só por conta daquele jogo Argentina com o Peru. Teve. Porque os generais estavam usando a Copa para se promover, o país também. É claro. Todo mundo queria levar vantagem, né? O grande problema, ontem eu recebi uma mensagem que eu acho que se aplica para todo lugar do mundo. Disse, o problema dos países não é a falta de dinheiro, mas é a sobra de ladrões. Então, realmente, a gente tem isso. No esporte acontece a mesma coisa, na política acontece a mesma coisa, na economia acontece a mesma coisa. Então, assim, muita gente quer levar vantagem em situações e não é adequado, não é correto, né? E o senhor teve problemas de adaptação aqui no Brasil ou se adaptou depressa? Eu me considero cidadão do mundo. Eu vou para qualquer lugar do mundo que eu vou, me sinto bem, me sinto acolhido, nunca tive problema. Eu tive só um problema na França uma vez, que um garçom não quis me atender no restaurante porque eu não sentei na mesa que ele me indicou. E aí, mas eu não peguei raiva do país, nem também tive problema de adaptação. Eu me adapto bem em qualquer circunstância, qualquer situação. E no Brasil eu me senti brasileiro logo, já naturalizei, agora sou brasileiro por opção. Costumo dizer que eu sou mais brasileiro que os brasileiros, porque eu escolhi. O brasileiro nasceu, por acaso, mas eu escolhi morar aqui, né? Então, eu me sinto muito brasileiro, gosto muito desse país. Logo na sua chegada, começou a trabalhar também como bioquímico aqui? Demorou uns 3 meses, porque é muito difícil um turista chegar e encontrar emprego, né? Apesar de que existiam também essas questões abusivas de emprego e tudo mais, como a gente já sabe, que existe até hoje, situações de escravismo, né? Você trabalha, você põe seu conhecimento, agora você ganha uma miséria, não é registrado, tudo aquilo lá, né? Mas eu demorei uns 3 meses para conseguir o primeiro emprego, e aí eu fui, por sorte, ganhei uma bolsa para ir fazer uma pesquisa imunológica em Campinas, na Unicamp, e da Organização dos Estados Americanos. Uma bolsa boa era, e incluía um salário bom, incluía residência, almoço, jantar, enfim. E aí eu fui lá ver e o chefe da cadeira lá era argentino. Eu falei assim, não. Aí eu voltei para São Paulo e vim para São José. Você escolheu São José depois para vir morar aqui? Porque tinha uma filial do laboratório e eu vim ajudar aqui a desenvolver a filial. É engraçado, o senhor falou em bioquímica, né? Eu até esqueci de perguntar para o senhor, por que a escolha pela bioquímica? O senhor é envolvido com literatura, fez política na adolescência e daí cai na bioquímica por qual motivo? Minha mãe me conta que eu tinha uns 3 anos de idade e eu roubava o talco dela e eu colocava o talco num potinho, colocava um pouquinho de perfume, colocava umas folhinhas verdes, fazia um creminho e falava para minha mãe, e eu quando for grande, quando eu crescer, quando eu estudar, eu quero fazer isso. E o bioquímico farmacêutico realmente eles fazem isso, né? Cremes e um monte de coisa. E aí parece que ficou isso, né? Quando eu fiz meu teste vocacional na Argentina, apareceu em primeira instância ser sacerdote.
Eu falei assim, não, mas não é minha batida, né? Não é por aqui. Então, a segunda era bioquímica, porque eu tinha essa... Aí eu fiz bioquímica. E daí, voltando para São José, o senhor então começou a trabalhar como bioquímico, e depois de quanto tempo que o senhor daí compra um laboratório, um fundo? Então, eu vim para São José em 1977, final de 77, comecei em 78 efetivamente a trabalhar aqui em São José no Oswaldo Cruz, e em 81 me ofereceram o laboratório para arrendar, e em 83 eu comprei definitivamente o laboratório. Aí eu comprei e assumi a direção e a gestão, né? Hoje é um dos maiores laboratórios do Vale do Paraíba. Não sei se maior em tamanho, mas maior em qualidade, maior em prestação de serviço, maior em atendimento, e ele é realmente muito bem considerado. Tem muitos certificados de excelência e muitos certificados ISO 9000, 14000, BS 8800, gestão de pessoas. Enfim, fizemos um sistema de gestão muito bonito, muito bem implementado. Dá para fazer um paralelo entre a bioquímica, essa feitura de produtos químicos, com a literatura? Porque a literatura também é uma produção, né? É uma produção e é a mesma coisa. Mudam os ingredientes, mas a criatividade é a mesma, né? Você precisa criar para tudo. Tanto para fazer um perfume, você precisa criar, como para fazer uma poesia. Você precisa criar. E você tem que ter a musa inspiradora que mostra o caminho, né? E isso sempre tem, né? Isso é importante, sempre tem. E o senhor morou apenas no Brasil nesse período? Ou foi? O senhor falou que foi para a França, mas... Não, a passeio. Eu fui para vários lugares do mundo a passeio, não a morar não. Eu tenho ideia de morar um tempo em cada país, né? Agora eu vou me aposentar e se eu puder morar assim, tipo 3 meses em cada país, vai ser ótimo. Então eu moro 3 meses na Itália, volto para o Brasil, aí eu moro 3 meses na França, volto para o Brasil. É muito interessante. Sempre o Brasil como casa? A base é o Brasil, claro. O senhor formou sua família aqui? Formei minha família aqui. Eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos. Minha primeira esposa faleceu, casei de novo. Mas está aí, a família foi feita e a vida foi realizada. E depois de quanto tempo o senhor voltou para a Argentina? Depois daqueles problemas? Olha, eu saí da Argentina meio disfarçado. Eu saí de ônibus, passando a fronteira a pé e tal, com medo. Eu fui para o Uruguai, passei por Pelotas, lá no sul do Brasil, por Chuí, e aí que entrei para aqui, né? A primeira vez que eu saí de ônibus também, com bastante receio, porque como eu estava na lista, parece eu vou. Foi um ano depois que eu saí. Mas a situação já tinha acalmado bastante. Aí eu arrisquei. Fui de ônibus e tal, passei na fronteira, passei o meu documento, como quem não quer nada, e passou. Aí a partir dali já fiquei mais tranquilo, aí comecei a viajar com frequência, né? Porque o regime militar na Argentina durou 7 anos só, né? 7 anos. O Brasil durou 21. Essa diferença. A diferença é muito grande, muito grande. Porque na Argentina também teve lá o Perón. Sim. Várias figuras que mais prejudicaram. Frondizi, Perón e Alfonsín, Ilia, Onganía foi militar, Videla foi militar, enfim. E é engraçado que na Argentina e no Uruguai também, se não me engano, o pessoal que participou disso foi todo mundo condenado, né? Foi. Preso. E aqui no Brasil, foi. Nada por conta da anistia, que foi aquele acordo de se anistiar todo mundo. Foi. Eu acho assim, também não adianta a gente guardar raiva, porque eu acho que cada um faz o que tem que fazer dentro do esquema mental que ele tem, né? Ninguém faz as coisas gratuitamente. Se você toma uma atitude, é porque você acha que a atitude é correta. Se não é a correta, você vai pagar de alguma forma, né? Não é o humano que vai te falar se tem que fazer assim assado. É lógico que quando é um atentado contra o bem público, a gente tem que evitar que aconteça, ou minimizar os efeitos. Depois que aconteceu, não vale mais a pena. E hoje o senhor continua acompanhando a situação da Argentina, política, econômica? Continuo. Essa educação informal é muito melhor que a formal. Forma muito mais. E aí você ensina. Por exemplo, eu fui no Parlamento de Londres,
aqui estamos no parlamento também, né? Eu fui no parlamento de Londres, as escolas levavam as crianças para visitar o parlamento.